Oi, gente, tudo bem com vocês? Esses dias eu assisti uma entrevista muito bacana, sabe, entrevista com Bial? Talvez vocês até devam ter assistido já, mas me causou tantos questionamentos que eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, compartilhar. Basicamente, o Bial estava entrevistando uma pessoa que publicou um livro há 8 anos atrás sobre pandemia. Nesse livro, ele sabia que existia, ele fala da possibilidade de acontecer uma pandemia no mundo ou seja, ele tinha essa informação e essa informação não ficou guardada com ele, tanto é que existe um livro, que inclusive, se eu não me engano, se chama Contágio, um best-seller. Então, um monte de gente sabia dessa questão da pandemia, né, que poderia vir a acontecer. E aí eles foram conversando, tal, e a primeira pergunta é, tá, mas se sabiam, né, que existia a possibilidade de acontecer uma pandemia, por que ninguém fez nada, né? E aí, basicamente, ele fala que sim, sabiam, mas que o governo pensava meio que assim, por que eu vou gastar bilhões de dólares numa coisa que eu não tenho certeza que se vai acontecer no meu governo? Eu acho que o pensamento era, por que eu vou investir numa coisa que não vai me dar projeção nenhuma, né, no meu governo? Enfim, deixa para o próximo pensar nisso, né? Deixa que essa pandemia demore para vir. Ele comenta que nos governos, acho que do Bush e do Obama, eles sim tiveram acesso a isso e eles até chegaram a criar aí algum tipo de órgão, comitê para cuidar desse tipo de assunto. Olha que legal. Mas que isso custava dinheiro. Quando o atual presidente dos Estados Unidos assumiu aí a presidência, que é o Donald Trump, ele não viu isso como a coisa mais importante do mundo, então ele cortou orçamento e já era esse assunto, tá? E não é que a pandemia chega justamente no governo dele? Olha só que ironia do destino, né? E justamente, inclusive, no governo de um homem, né, que no caso ele, até pouco tempo atrás, estava até negando essa questão da pandemia. Essa pandemia está acontecendo, né, no mundo inteiro aí, todo mundo está vendo a consequência, e que no final das contas ficou muito mais caro do que se houvesse tido algum tipo de investimento para isso. E aí ele fala, mas essa não foi nem a parte tão importante que eu achei, porque claro que o governo não teria condições de, como se diz, não ia solucionar a questão, tipo, não, vamos impedir que a pandemia aconteça. Isso seria impossível, né, diante da população mundial. Ele poderia ter minimizado a circunstância de repente, tá? Mas o que me chamou muita atenção é que daí, de acordo com alguns estudos, algumas pesquisas, dizem que a questão do coronavírus, ela se deu pela relação do ser humano com animais silvestres, né? Também existem teorias contraditórias, cada um tem a sua teoria, mas essa aí foi a que me parece mais coerente, tá? Eu acredito nisso. E aí, onde que eu quero chegar? O que ele falou é o seguinte, que basicamente essa relação ficou muito próxima, muito estreita. Por quê? Porque a gente está invadindo muito aí, né, o nosso planeta, áreas que a gente não deveria invadir, a verdade é essa. E a gente invade para quê? Para produzir, né? Então, o que acontece? Só que não tem fim. A gente vive numa sociedade, num mundo em que a gente só consome. E de onde que vem tudo isso? Vocês acham que vem de onde? Vem de recursos naturais. Então, o homem, ele está garimpando, ele está invadindo, ele está desmatando. E o mais interessante é que ele faz tudo isso eu acho que pensando assim, tudo bem, deve ser infinito. Porque tira, né? Gente, o negócio pode até se renovar, só que em quanto tempo? Né? Demora muito. E a gente tira muito, muito mais e muito frequentemente. Então, todo esse tipo de comportamento do ser humano durante muitos anos é que vem causando aí consequências gravíssimas em todo o ecossistema. Na verdade, um verdadeiro desequilíbrio.
Então a gente caça, a gente mata, a gente até come esses bichos, olha que loucura. Que foi aí então que se deu essa relação toda, de acordo com o que falam, essa questão toda do coronavírus. Lu, mas o que eu tenho a ver com isso? O que a gente tem a ver com isso? Que para o povo produzir tudo que eles produzem é porque eles precisam vender. Vender para quem? Vender para a gente. Então, o que foi dito também foi essa questão assim, tá, mas e quando tudo passar? Como é que vai ser? Quando tudo passar, a gente espera que venha um novo normal. Porque o normal que era é que levou a gente ter esse problema gravíssimo que a gente está enfrentando. Então, desde já, até o meu intuito com o vídeo aqui é esse, fazer a gente pensar, a gente refletir sobre como eu quero, qual o meu comportamento nesse novo normal. Porque não adianta a gente querer que o governo faça tudo, que tudo venha de cima, se o meu comportamento enquanto, por exemplo, cidadão e consumidora é precário. Eu não penso nas consequências, eu só consumo, eu só compro, eu só compro, eu só compro. Não ligo para saber de onde vem tudo que eu compro. Nem me pergunto se eu realmente estou precisando daquilo. Na hora de descartar, eu não tenho a consciência de descartar adequadamente no lugar certo. Então você imagina qual que é o nosso comportamento. A gente sempre precisa comprar. Então, assim, eu queria muito que nós, antes de comprar qualquer coisa, que a gente se perguntasse, para que eu quero isso? Será que eu preciso mesmo? É urgente? Será que eu não tenho nada parecido na minha casa? Será que precisa ser agora? Não dá para demorar mais um pouco? De onde está vindo isso que eu estou comprando? Quem produziu? Será que não tem trabalho escravo nisso? Por exemplo, sabe? A gente começar a pensar o que eu estou comprando, de onde vem isso, por quanto tempo eu vou ficar com isso, qual que é o custo-benefício para ver se vale a pena, ou seja, por quanto tempo eu vou usar, com que frequência, e depois que eu acabar ali, que já me serviu, como que eu vou descartar? Como que eu posso descartar? Então, gente, passou da hora da gente ter esse tipo de consciência, da gente ter esse tipo de comportamento. E é uma coisa que depende só da gente, o governo não vai fazer nada sozinho. O que tem que acontecer é a população mundial tomar uma consciência diferente das coisas, saber que o meu comportamento, o modo, os meus hábitos de consumo, eles sim é que desencadeiam aí, eles sim é que causam impacto diretamente no meio em que eu vivo, no meio ambiente. Porque, como eu falei, se as pessoas produzem tanto é porque elas têm para quem vender, que somos nós. Então, como vai ser esse novo normal? A minha intenção mesmo é a gente refletir o que eu tenho a ver com isso. O que eu tenho a ver com a pandemia, né? Tudo leva a crer que isso está acontecendo pelo um grande desequilíbrio no ecossistema, de tanto que o ser humano tira de recursos naturais desse ecossistema. Gente, o planeta é imenso, tem inúmeras formas de vida, e eu acredito muito que tem lugar para todos, e que cada forma de vida tem um porquê de existir. A gente é muito arrogante de achar que a gente vai mexer em tudo que a gente quiser, tirar tudo que a gente quiser, e nada vai acontecer. É lei de causa e efeito, é ciência. Tudo que eu faço, eu tenho uma consequência. Então, a questão é pensar antes de fazer. Isso num nível enorme, no macro, mas no nível micro, aqui dentro da minha própria casa, dentro do ambiente que eu vivo. Que exemplos que eu estou dando para os meus filhos, através dos meus comportamentos enquanto mãe, consumidora. Eu ensino a eles o valor das coisas, quais são os valores que eu estou passando. Sabe? Inclusive tem um livro, gente, não ao consumismo, sim ao heroísmo, ó. Gente, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Tô longe de ser alguma especialista aí nos assuntos de política, meio ambiente, etc. Eu sou apenas uma mulher, um ser humano muito preocupada com o mundo, muito preocupada com o que eu causo de impacto nesse mundo, o que eu vou deixar aí para esse mundo.
E eu queria muito, então, que a gente fizesse essa reflexão juntos, né? Eu acho que é um momento muito propício para isso. Mas o que eu quero mesmo é que você deixe seu comentário falando aí o que você achou desse papo. Se você concorda, se você discorda, o que você tem a acrescentar. Porque aqui é uma troca, sempre uma troca. Um beijo no coração de vocês, espero que vocês fiquem bem. E ó, consumo consciente, vamos consumir de forma mais consciente. O planeta vai agradecer.